Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a ocasião. Eu sou a Mel Scare. Hoje a gente vai falar de um tema bem difícil, embora aqui no canal da Mel Scare, aqui no meu perfil do Instagram e no Facebook, lá no YouTube, eu fale bastante sobre terror e subversão. O assunto é louco, sério e bem bizarro. Uma vergonha pra gente que é brasileiro, né? Entre outras, mas essa que a gente vai conversar hoje. Eu pesquisei bastante coisas, eu assisti documentários, li livros e eu fiquei justamente impressionada com tudo que eu vi. Hoje a gente vai falar sobre o Holocausto Brasileiro. Para quem não sabe, aconteceu dentro de um manicômio em Minas, na cidade de Barbacena, onde em 80 anos morreram 60 mil pessoas. O Holocausto Brasileiro foi algo que o Brasil não conhecia direito, não conhecia essa tragédia aí. Tem vários documentários na internet que abordam esse tema. Eu vou deixar aqui na descrição a respeito todos os que sofreram no Holocausto Brasileiro. São muitos nomes, são muitas vidas. Vocês, para quem não sabe, mas eu acho que todo mundo sabe, né, que o Holocausto é um genocídio, é uma limpeza étnica. Que foi praticada pelos nazistas com os judeus. E aí, mas por que o Holocausto Brasileiro? Criado em 1903, o antigo Hospital Colônia viveu uma história de sofrimento, de loucura, de extermínio entre os anos de 1930 e 1980. Encaminhados de trem, os pacientes eram esquecidos dentro do hospital pelas famílias. Mais de 60 mil pessoas, eu acho que mais, morreram dentro do Hospital Colônia. E foi dentro da universidade que o Alçãos, né, a peça, nasceu. Também sou iluminadora, faço iluminação de peça de teatro, show. Sou professora de teatro, também sou cartomante, porque nessa pandemia veio com tudo, a gente teve que começar jogo de cintura para conseguir se manter, já que o teatro está fechado. E é isso, obrigada, mãe, que escreveu aí que eu sou a melhor. E quando tu ficou sabendo do Colônia, né, foi o teu primeiro contato, e esse era justamente o nosso objetivo, né? Não é essa pretensão de, pai, vamos falar para todas as pessoas, porque obviamente muita gente já conhecia a história, mas ser uma porta de entrada para as pessoas ficarem sabendo do debate, né, da luta antimanicomial e ficar sabendo dessa parte da história do Brasil que é horrível e que eu também não sabia antes de começar a pesquisar para a peça, né, porque como a peça surgiu. Foi em 2015, a diretora da peça, que é a Thaís Andrade, ela também é formada pela Universidade Federal e no curso de teatro, o trabalho final de uma das habilitações é fazer uma peça de teatro. E ela, como fazia habilitação em direção teatral, ela decidiu fazer uma peça baseada no livro da Daniela, O Holocausto Brasileiro. Então ela me chamou o restante do elenco e nós começamos a pesquisar sobre. Todo mundo leu o livro, né? E com esse intuito mesmo, sabe? De conseguir levar para as pessoas no Holocausto Brasileiro e viu no curta-metragem que tu falou, o Em Nome da Razão. Nós fomos nos baseando, né, nesses materiais para construir uma história. Cada personagem
representar um pouco do que a gente estava vendo. A minha personagem é bem baseada na Sueli, que tu contou a história dela aqui também, né? E a história do Alção, né, como eu disse também, é uma peça de 2015. E a última apresentação que a gente fez foi em 2018. Namoradeiras, quem bebia demais da conta, menina que engravidava sem autorização dos pais, os negros especialmente, as pessoas que não portavam carteira de identidade e documentação, os mendigos, né, os cadeirantes e os deficientes físicos, eles eram encaminhados de trem para o Hospital Colônia. Bom, gente, no final do século XIX, em Barbacena, o final do século XIX, em Barbacena, ele foi marcado como um mito que se cria dentro da cidade e no Brasil todo. Como que Barbacena fosse uma cidade gostosa, uma cidade serrana, diferente daquele momento que eles estavam passando, em que o Rio de Janeiro, por exemplo, e outras cidades padeciam com um clima insalubre, de grandes febres, de grandes epidemias. Então a elite, né, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, descobre em Barbacena um lugar para tratar os seus entes queridos, as pessoas, né, de doenças clínicas mesmo, assim, doenças respiratórias, doenças do pulmão e também aquelas chamadas doenças nervosas, né? Então, também essas doenças nervosas passaram a ter um espaço nesse sanatório também, que era, vamos dizer, um ancestral do Colônia. Esses prédios aí, que hoje são espaços de assistência aos alienados, eles eram lugares de requinte, até 1930. Esses filhos de ricos, né, que iam para a colônia, eles comiam em pratos de porcelana e com talheres de prata e com um menu charmoso, todo no estilo francês. Esse ancestral do Colônia tinha uma linha de trem exclusiva para atender essa demanda aí, né? Bom, então essa é uma história, assim, eu vejo assim paradoxal, que vai de um requintado lugar de luxo, né? E depois foi, ao longo do tempo, foi comprado, na verdade foi adquirido pelo Estado de Minas Gerais, e ao longo do século XX se tornou um hospital assim lamentável, né? A partir do regime forte do Estado Novo, as coisas começaram a mudar no Hospital de Barbacena. Nessa instituição começou a complicar tudo para eles. E Barbacena, vejam bem, ela sempre foi uma cidade política. Então, há 100 anos atrás, quando se cogitou criar uma nova capital de Minas que sai de Ouro Preto para outro lugar, Barbacena foi tipo derrotada. E o governador, que era barbacenense, achou por bem colocar uma repartição pública, né, como uma espécie de prêmio de consolação, gerando empregos públicos e dando alguma influência da cidade, gerando assistência aos alienantes dentro do Colônia, que seria uma grande colônia agrícola, onde as pessoas excluídas da sociedade, elas poderiam viver juntas e com mais dignidade. No início da década de 70, com o fechamento do Hospital de Neuropsiquiatria Infantil de Oliveira, isso para quem já viu algum documentário vai lembrar, essas crianças de Oliveira, assim, ó, dezenas, na verdade centenas, pelo que eu vi no documentário, que as funcionárias diziam,
Quando eles foram transferidos para o Colônia, eram mais de 120. Esses meninos de Oliveira, todos eram crianças com deficiências físicas, mentais, que eram abandonadas pelos pais ali. E aí acabou fechando o hospital em Oliveira, eles se mudaram de depósito, porque era um depósito de pessoas, né? Depois que passou para a mão do Estado, o Colônia virou um depósito de pessoas. E as impressões eram as piores de todas. Quem falou, né? Fotógrafos que na verdade a gente só sabe de toda a história, só se conseguiu acessar a história do Colônia através das fotos que foram realizadas por fotógrafos, e que a partir disso se construiu um curta-metragem, e aí depois teve um livro, e aí a partir de tudo isso a gente conseguiu conhecer bem a história, coisas que a gente não pode e nunca vai sentir, né, que foram que os fotógrafos disseram: o cheiro do lugar, a pobreza, a miséria, a ausência de som, né? Eles eram apenas andarilhos que ficavam andando em torno de si, não eram cuidados, eles eram explorados, eles sofriam através dos funcionários, eles passavam fome, eles passavam frio, eles passavam sede, eles recebiam eletrochoque, né? Eletrochoque, lobotomia. E essas pessoas, esses cuidadores, eles não eram enfermeiros ou pessoas treinadas para isso, não era qualquer pessoa que chegasse no Colônia e dissesse: quero trabalhar. A primeira prova era o eletrochoque. A pessoa tinha que aguentar ver tudo aquilo ali. Muitas vezes os pacientes, eles mesmos aplicavam o eletrochoque no colega, né? Então tinham as voltagens ali, 110, 220. Em geral, quando se dava a maior voltagem, a pessoa entrava em óbito ou despirocava de vez, ficava totalmente abobado. Muitas pessoas que foram para o Hospital Colônia não tinham nenhuma doença mental. Como eu falei para vocês, tinha doente mental que a família rejeitava, mental e físico, rejeitava, mandava para o Colônia e às vezes mudava até de endereço para o pessoal do hospital nem encontrar o cidadão mais. A família não queria saber. Existem registros e tá escrito ali que a fulana de tal foi internada por imbecilidade, ela não tinha nada. Inclusive, ela é uma que aparece no documentário Em Nome da Razão, falando: precisamos de um padre capelão, precisamos de um médico dos olhos, precisamos de um psiquiatra, precisamos de um médico aqui. Um médico, a gente não tem médico. O médico tá lá com o filho dele na cidade grande, ajudando o filho a fazer residência, e a gente tá aqui jogado. Toninho é um dos sobreviventes do Holocausto, ele vive hoje nas casas de recuperação, que depois a gente vai falar, que já tem lá em Barbacena. Ele nem se lembra mais a idade dele. A moça pergunta, a repórter: que idade tu tem? Ah, nem mais sei. As pessoas foram coisificadas. Nos documentários e filmes e entrevistas que eu vi, a Sueli, ela aparece bastante, né? Se vocês forem assistir, ler tudo o que eu li, assistir, vocês vão costurar as histórias, vocês vão entender quem são os personagens que eles dão mais ênfase, né, em falar. Então a Sueli aparece em alguns. Ela é citada como uma das mais agressivas. Ela chegou a arrancar um pedaço da orelha de uma colega de cela, né, com os dentes. A maioria dos loucos, que eram muito agressivos, eles ficavam presos em celas, e a Sueli era uma. Ela então arrancou, e esse negócio da orelha, olha só que engraçado. Foi em outro documentário que eu assisti, numa entrevista de um canal de TV, depois eu vou deixar tudo pra vocês aqui. Essa mulher, que é uma sobrevivente do Colônia, falou que falou que ela era muito agredida lá dentro, ela era muito franzina. Ela foi uma das moças que foi abusada por um coronel, e ele mandou ela pra dentro do Colônia, e a filha, ela nem sabe quem é, mas ela falou que ela passou por bastante
agressão lá, né? Eles brigam muito, esse soco, tapa, voadora, enfim, as mulheres brigando, e ela apanhava muito. E ela contou que a Sueli arrancou um pedaço da orelha dela com os dentes, num ataque de fúria. A Sueli era aquela que cantava uma música, ela cantava assim: ó São Manel, tenha compaixão, tira nós todas dessa prisão, estamos todas de azulão, lavando o pátio no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal, e mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa, e mais atrás Os muros e todas as barreiras físicas funcionam para isolar o hospital psiquiátrico. Aqui dentro a loucura, lá fora a razão. Escondidos entre os muros, longe dos olhares, os chamados loucos são degradados física e moralmente. O único caminho que resta é esperar a morte. Ó São Manel, tenha compaixão, tira nós todas desta prisão, estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal, e mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa, e mais atrás vem as funcionárias, que são as putas mais ordinárias. Chamo Sueli Aparecida Rezende.